Quem me conhece sabe que anos atrás eu pertenci a denominações cessacionistas que não creem na atualidade dos dons do Espírito Santo, que segundo essas denominações, segundo os cessacionistas no caso, os dons do Espírito Santo, como os de revelação, profecia, línguas estranhas, eles terminaram assim que o último dos apóstolos morreu, no caso o apóstolo João. Então terminou, segundo eles, terminou o período apostólico, acabaram os dons. E é por isso que muitos desses sensacionistas, não creem em revelações, curas, profecias, dons de línguas, e muitas vezes acabam atribuindo ao próprio diabo essas manifestações. Então eu decidi gravar este vídeo justamente para reforçar minhas convicções a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. E para que você possa entender melhor o que eu estou falando, eu lerei aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 22 a 37, que é quando os fariseus blasfemam contra Jesus, atribuindo a Beelzebul aquilo que ele estava fazendo. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, e de tal modo curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam, então, vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegada a volta do reino de Deus. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Ou fazer árvore boa e seu fruto bom, ou fazer árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em uma abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Como eu já disse, eu já fiz parte de denominações cessacionistas, e naquela época eu era apologeta. O que é apologeta? Apologeta é aquele que defende a genuína fé cristã. O objetivo da apologética é exatamente esse, de defender a genuína fé cristã. Só que até mesmo a apologética tem seus limites. E eu exagerava, eu ultrapassava esses limites, porque eu ficava apontando o dedo para todo mundo, xingando todo mundo, criticando todo mundo. Se eu não acreditava naquilo que a pessoa fazia, né, um pastor, um cantor gospel, cantora gospel, um influenciador cristão, enfim, qualquer pessoa, qualquer liderança, qualquer pessoa de destaque no meio cristão, se fazia alguma coisa que eu não concordava, que eu não achava certo, eu já ia lá e criticava, falava mal. Eu tive um blog, inclusive, que seguiu essa linha, a semelhança de outros blogs que até hoje
tem como objetivo principal falar mal de cristãos, caluniar, difamar outros cristãos. E com relação aos dons de profecia, revelação, línguas, eu também acabei errando nesse sentido, mas graças a Deus, Deus abriu meus olhos e hoje pertenço a uma igreja pentecostal que crê nos dons do Espírito Santo, na atualidade dos dons do Espírito Santo, inclusive cura, libertação, revelação, profecia, línguas. E agora eu entendo o quanto eu era praticamente ignorante a respeito dessas coisas. E há mais de 10 anos, acho que há uns 15 anos, alguns vídeos foram divulgados, viralizaram no YouTube, falando sobre os Gideões Missionários da Última Hora, falando mal, né, dos Gideões Missionários da Última Hora, que é um grupo de... tipo uma conferência missionária pentecostal, eu creio que da Assembleia de Deus mesmo, e trechos dessas conferências, as pregações e tudo mais, ou seja, as pessoas que eram contra esses eventos, eles ignoravam a exposição da palavra, os louvores, a parte realmente edificante, a parte que... principalmente os louvores, a pregação, eles ignoravam isso e focavam somente nas manifestações dos dons, principalmente revelação, profecia, línguas, atribuindo ao diabo, a carne, o que acontecia ali. Eu nem quis colocar aqui nos cartões esses vídeos, justamente para que não promovesse esse tipo de barbaridades. Mas eu faço questão de colocar aqui, acho que aqui, o vídeo em que o pastor Marco Feliciano recebeu uma revelação da parte de Deus a respeito das perseguições que ele sofreria anos depois, porque anos depois dessa revelação, ele seria nomeado presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. E sofreria muita perseguição, acho que até ameaça de morte ele sofreu, a família dele foi ameaçada, enfim, ele sofreu a pior perseguição que você possa imaginar. Mas Deus o honrou. E assim como todos aqueles que fazem alguma coisa em nome de Deus e confrontam o mundo, confrontam o pecado, essas pessoas são perseguidas. Isso é profecia bíblica, está na Bíblia, de que os homens maus, que os que quisessem viver em Cristo padeceriam perseguições, enquanto os homens maus e enganadores continuariam indo de mal a pior, enganando, sendo enganados. E o que acontece aqui? Por que essas pessoas estão blasfemando contra o Espírito Santo? As pessoas que criticam revelações como essa, dons de línguas, o que está acontecendo? Estão atribuindo ao diabo algo feito pelo Espírito Santo, uma manifestação do Espírito Santo. A partir do momento que você atribui ao diabo, atribui ao inimigo essas manifestações, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E Jesus falou no texto que eu li aqui que essa blasfêmia não tem perdão, é o pecado chamado pecado imperdoável. Antes de eu ser pentecostal, eu achava que a blasfêmia contra o Espírito Santo era rebeldia contra o Evangelho, puro e simples. Mas agora eu tenho certeza de que a blasfêmia contra o Espírito Santo é realmente, conforme está escrito aqui, ao pé da letra, que é atribuir ao diabo, atribuir a Satanás algo feito pelo Espírito Santo. Então, esse vídeo aqui é um alerta para que você tome muito cuidado se você não acredita na atualidade dos dons do Espírito Santo, se você não acredita que o Espírito Santo se manifesta em nossos dias por meio de línguas, profecia, revelação, cura,
peça a Deus discernimento, peça a Deus sabedoria, para que você possa entender, ou pelo menos respeitar tudo isso. Como eu já desrespeitei, e infelizmente eu tenho que admitir isso, mas graças a Deus, Deus abriu meus olhos, agora eu entendo o que está acontecendo. Eu creio que essas manifestações vêm realmente de Deus, vêm do Espírito Santo. Então, você pode até não acreditar no que eu estou dizendo aqui, mas tome muito cuidado. Não atribua ao inimigo, não atribua ao diabo algo feito pelo próprio Deus, que você pode estar cometendo um pecado imperdoável. Então, que esse alerta possa ter falado profundamente ao seu coração. Tome muito cuidado com o que você anda vendo e ouvindo por aí de teólogos, de pessoas que se dizem detentoras da verdade, porque, como eu disse aqui, pelos frutos se conhece a árvore. E também você tem que tomar muito cuidado com suas palavras, porque de qualquer palavra ociosa que você disser, você terá que dar conta do dia do juízo. Então, que nós possamos ter muito cuidado com o que nós falamos, com o que nós divulgamos, inclusive evitar chamar servos de Deus, às vezes uma igreja inteira, como dias atrás, o atual presidente da República visitou a Igreja Batista da Lagoinha. Isso gerou uma revolta muito grande. Quem tinha raiva da Igreja Batista da Lagoinha passou a odiá-la com toda a força. Que inclusive um desses chamados teólogos, chamou a Igreja Batista da Lagoinha de sinagoga de Satanás. Aí, quando eu vi isso, eu parei na hora de segui-lo no Twitter, me desinscrevi do canal dele, porque isso, na minha opinião, equivale a uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Você, praticamente, uma igreja que tem sido usada por Deus para transformar muitas vidas, há mais de 20 anos a Igreja Batista da Lagoinha tem sido usada por Deus para transformar muitas vidas, para resgatar muitas vidas do inferno. Os seus líderes realmente têm um compromisso com Deus, têm intimidade com Deus, e quando você atribui isso ao diabo o que eles fazem, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Então tome muito cuidado com isso. Então que você possa pensar bem, refletir bem nesse alerta. Eu digo isso não para acusar ninguém, não para apontar o dedo para ninguém, mas eu digo isso na autoridade que o Espírito Santo me dá, para que você tome muito cuidado com tudo isso. Então se esse vídeo fez diferença na sua vida, se você quer que mais pessoas vejam essa mensagem, curta esse vídeo, compartilhe, se for isso, conheça o meu canal. Deus abençoe e até depende se quiser.